Olá pessoal, muito boa noite, tudo bom? Como estão vocês? Espero encontrar todos bem na graça e na paz de Deus, nosso Senhor. Bom, para quem não me conhece, eu sou Adriano, junto com a minha esposa Caroline. Nós mantemos os estudos aqui neste canal, neste grupo de oração. Estudos voltados à doutrina espírita. Às terças fazemos estudos de livros ligados à doutrina. Estamos seguindo a série de livros do André Luiz. Atualmente estamos no livro Os Missionários da Luz. Concluímos o capítulo 12, dessa semana. E às quintas a gente faz um estudo de um livro da base da doutrina. Atualmente a gente está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no último capítulo 28, iniciando essa noite. Gostaria de pedir primeiro um favor a vocês. Se vocês gostam do nosso trabalho, nos acompanham há bastante tempo aqui na página do Facebook, por favor, cliquem no link aqui embaixo, onde estamos direcionando os vídeos para o YouTube, porque essa plataforma do Facebook, ela acaba deletando os vídeos, tudo que a gente posta depois de um mês. Então com isso a gente está perdendo muito conteúdo bom. Já o YouTube não, o YouTube mantém pelo tempo que a gente quiser, né? Colocou no YouTube não se perde mais, então a gente precisa de inscritos por lá. Ah, mas por quê? Porque só a partir de 50 inscritos ele permite a gente abrir live. Por isso eu estou tendo que gravar os vídeos fora do ao vivo, né? E estou até dando preferência para gravar só o áudio, porque é mais fácil de subir. Porque fica pesado subir do celular os vídeos direto para a plataforma, né? Então conto com o apoio de vocês nesse sentido, tá bom? No mais, vamos dar início aos estudos dessa noite. Iniciemos mais uma noite de estudo e de aprendizado, agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, contando com a presença de Jesus, nosso Mestre, e dos nossos benfeitores e dos nossos mentores, e de todos os bons irmãos que vêm nos acompanhar esta noite. Te agradecemos, Pai, por tudo, por tanto e por cada um de nós, pela presença de cada um dos irmãos neste momento, encarnados e desencarnados, que se propõem a vir aqui, estudar conosco, para juntos aprendermos mais um pouco, nos esclarecermos e nos conectarmos a Ti, meu Pai, na certeza de que neste momento que aqui estamos, vamos sendo abençoados com boas energias, com os bons fluidos que vêm do alto, através dos nossos bons irmãos, dos espíritos superiores, que sempre planejam estes momentos para que possamos aprender cada vez mais. Obrigado, Pai. Obrigado, queridos irmãos. Vamos aos estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje a gente inicia o último capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que é o número 28. E ele é uma coletânea de preces espíritas. Hoje a gente vai estudar a introdução desse capítulo, porque depois começam as preces, tá? Então aqui o Kardec vai dar uma geral pra gente do que vai se tratar o capítulo. E semana que vem a gente começa com as preces. É um capítulo, sinceramente, bem extenso. Ele tem mais ou menos... Aqui o finalzinho é umas notas explicativas. Ele tem nada menos do que 40 páginas, gente. Então tem bastante prece. Vai ser muito interessante, porque o último capítulo foi o Pedi e Obtereis, onde através de vários ensinamentos do Mestre Jesus a gente aprendeu sobre a importância e a força da prece. E aí ele vem fazer uma coletânea de preces espíritas. Vamos ver como é que ele organizou isso, tá bom? Então, deixa eu chamar aqui de preâmbulo. Explicação inicial. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então ele está falando que os espíritos sempre falaram que o pensamento, a forma que você faz não importa, o que importa é como você pensa e o que você sente naquele momento que você está fazendo a sua oração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces
E quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Ou ainda, com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em expor suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado, se não formularam bem os seus pensamentos. A coletânea de preces deste capítulo é uma seleção das que os espíritos ditaram em várias ocasiões. Podem ter ditados outras, em termos diferentes, apropriadas a diversas ideias ou a casos especiais. A finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita a todas quando sinceras. Então não importa muito o estilo da prece, mas ele fala que as preces foram sendo formuladas pelos Espíritos, porque muitas pessoas não conseguem organizar os pensamentos na hora de fazer uma oração, ou algumas outras ainda acham que se não fizeram isso de forma ritmada, através de uma prece, vamos dizer assim, pré-estabelecida, elas não sentem como se elas tivessem orado de verdade, né? Não se deve considerar, portanto, essa coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variante das instruções dos Espíritos. É uma forma de aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento dos seus ditados sobre os nossos deveres para com Deus e o próximo, e no qual são relembrados todos os princípios da doutrina. Muito interessante, né? Uma revisitação das várias orações e a base, né, que o livro todo trouxe. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que canta louvores somente por não o fazer desta ou daquela maneira. Quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é lhe atribuir a pequenez e as paixões humanas, realmente. Achar que se você não reza daquela forma, aquelas palavras daquele jeito, naquela ordem, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te dar atenção, ou pior, que Deus vai te castigar, é atribuir a Deus a nossa visão de nós mesmos, cheios de paixões, de manias, de vícios, até mesmo de linguagem, né? Uma das condições essenciais da prece, segundo São Paulo, no capítulo 27, número 16, é a de ser inteligível para que possa tocar o nosso espírito. Para isso, entretanto, não basta que ela seja proferida na língua habitual, pois há preces que, embora em termos populares, não dizem mais a nossa inteligência do que as de uma língua estranha, e por isso mesmo não nos tocam o coração. As poucas ideias que encerram são em geral sufocadas pela superabundância das palavras e o misticismo da linguagem. Ele fala que a prece não ser compreendida pode até tocar o espírito, mas também há preces que usam tanta coisa, falam de uma forma tão complicada, tão difícil, tão complexa, que não dizem nada para ninguém, não tocam o coração. A principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação, que não passam de meros ouropéis. Ou seja, não adianta ficar ali rebuscando palavras, colocando palavras difíceis, palavras, sabe, blá blá blá, blá blá blá, blá blá, que não dizem nada. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma, enfim, deve levar à reflexão.
e somente assim pode atingir o seu objetivo, pois do outro modo não passa de palavratório. Veja-se, entretanto, com que distração e volubilidade elas são proferidas na maioria das vezes. Percebemos que os lábios se agitam, mas pela expressão fisionômica e pela própria voz, percebe-se que é um ato de máquina, puramente exterior, de que a alma não participa. As preces aqui reunidas dividem-se em 5 categorias. Primeiro, preces gerais. Segunda, preces pessoais. Terceira, preces pelos outros. Quarta, preces pelos espíritos. E quinta, preces pelos doentes e obsedados. Com o fim de chamar mais particularmente a atenção para o objetivo de cada prece e tornar mais compreensível seu sentido, elas são precedidas de uma instrução preliminar, uma espécie de exposição de motivos intitulada de prefácio. Muito interessante, ele organizou, e o Kardec era bem metódico nesse sentido, as preces em 5 categorias, vamos chamar assim, ou para 5 funções, de forma com que elas sirvam não para você decorar aquela prece e ficar repetindo ela como um gravador, mas que ela te traga ideias ou te abra a mente para ideias das quais você possa recorrer em um momento de prece. A prece para os doentes e obsedados. Você não vai ficar fazendo essa prece repetidamente, independente da forma como ela for construída, mas ela vai te colocar em sintonia com uma ideia. Eu vou orar por aquela pessoa, vou fazer uma prece por aquela pessoa X que eu sei que está doente. Ao invés de você ficar pensando algumas palavras bonitas, agora você vai lembrar de de algum trecho, de alguma partezinha dessa prece. Senhor, olhe pela pessoa que está doente, que ela receba a visita dos bons irmãos, que levem até ela os fluidos necessários para o seu restabelecimento, que esse restabelecimento comece em seu interior, em sua alma, e que uma alma sadia, uma alma equilibrada possa também assim conseguir equilibrar o corpo, a mente, e que isso reflita em seu exterior, de forma como ela se recupere e tal. Ela vai te dando ideias. Agora você não precisa ficar: ó Senhor, te glorificamos, Pai amado, maravilhoso, Pai bondoso, Pai magnânimo, Pai eterno, Pai glorioso, maravilhoso, estrondoso, te peço por aquele irmão pobre e coitado que sofre muito, pena com doenças que estão tirando suas forças e fazem com que ele fique mal. Então peço, Pai, que dentro de sua infinita, maravilhosa, inexplicável misericórdia, olhe por esse irmão, para que ele venha assim a receber os milagres de seu amor, para que ele se recupere e em breve esteja maravilhosamente bem, voltando à sua vida normal, sem qualquer problema de doença. Afasta dele todo esse mal, toda essa doença, afasta. Você entende? Era mais fácil fazer isso do coração, sem grandes palavreados, sem grandes, sabe, sem muito confete, porque o que importa é a intenção. Pode ser um pai: estou orando pela pessoa X que está adoentada, cuida dela, Pai, olha por ela, faça com que ela possa se recuperar sua saúde, seu bem-estar, que ela melhore, Pai, e consiga assim retomar a sua vida. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Pronto. Vocês entendem? Então é nesse sentido. Eu não vou iniciar a prece ou as partes das preces hoje, porque elas são grandes.
Até mesmo o tal do prefácio é grande. E a primeira prece é a oração dominical, que nada mais é do que o Pai Nosso. Então ele vai explicar frase a frase do Pai Nosso. Vai ser muito, muito, muito interessante. Vocês querem ver só um pedacinho aqui do prefácio, da explicação? Semana que vem eu retomo do mesmo ponto. Preces gerais. Oração dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com oração dominical, não somente como prece, mas também como um símbolo. De todas as preces, é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque vem do próprio Jesus, Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, seja porque ela pode substituir todas as outras conforme a intenção que se atribua a ela. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sobre a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria. Isso porque geralmente a proferem sem pensar, no sentido de cada uma de suas frases. A proferem como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico. O 3, o 7 ou o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa do poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Para preencher o vazio que a concisão dessa prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas frases, segundo o conselho com a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo que se disponha, pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Olha que legal, gente. Ele, através do auxílio dos bons espíritos, vai nos passar a explicação frase a frase do Pai Nosso, que é simples, é puro e contém tudo que uma boa oração precisa ter, e é um ensinamento. Nós temos um padre amigo da família, Padre Armênio, que ele fala que o Pai Nosso é a oração mais difícil de ser cumprida, que nós a rezamos no automático, porque se fôssemos olhar ponto a ponto, veríamos que é a oração mais difícil. É a que tem pedido, mas é a que tem muitos deveres. E que não são deveres simples, que são difíceis de serem executados. Então é isso, gente. Espero que estejam gostando. Eu não vou prolongar muito, tá bom? E semana que vem a gente começa os detalhes, tá bom? Então vamos aproveitar que estamos aqui falando das preces, que estamos unidos em bons pensamentos, cercados de bons irmãos. E vamos fazer as vibrações dessa noite, emanando boas energias e bons fluidos, bons pensamentos às pessoas que sabemos necessitarem dessas energias. Vibremos por todos aqueles irmãos que estão em nossos pensamentos e em nossos corações neste momento, para que o amor de Deus chegue até seus corações através dos bons irmãos e lhes ajude em suas demandas. Vibremos por todos os irmãos que se encontram em situação de rua, que o auxílio chegue através das boas mãos samaritanas, mãos que ajudam, que doam, que auxiliam. Vibremos por todos os irmãos que estão adoentados em casa, nas clínicas, nos hospitais, em leitos de dor, nas clínicas de recuperação, de reabilitação e nas clínicas de repouso.
bem como nas clínicas psiquiátricas. Que eles recebam o auxílio necessário para se restabelecerem, para se reequilibrarem, para se reintegrarem. Vibremos pelos irmãos que estão nos presídios, encarcerados, para que possam pensar em tudo que fizeram e possam também pensar naquilo que planejam fazer para retomar um bom caminho e assim, quando reaverem sua liberdade, poderem trilhar uma caminhada muito melhor. Vibremos por todos os irmãos que vivem nos países em guerra, nos países onde há fome, onde há dificuldades de todos os tipos, para que, cercados de boas energias, tenham a coragem de enfrentar essas dificuldades, possam crescer e se melhorar dentro dessas dificuldades, a fim de sanearem e pagarem todos os débitos que vieram aqui reaver nesta encarnação. Vibremos por aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados, por nossos parentes, amigos, colegas e conhecidos, irmãos de jornada, amigos de caminhada, por nossos vizinhos, por todos dentro de nossas casas, dos mais tranquilos aos mais agitados. Que o amor de Deus entre em cada um desses corações, reequilibrando as almas, os sentimentos e os pensamentos, para que a convivência possa ser mais fraterna, mais terna, uma convivência mais pacífica e tranquila. Por fim, te agradecemos, Pai, novamente pela oportunidade de nos reunirmos, de aqui estarmos em Seu nome, na presença de Jesus, nosso Mestre, cercados de nossos bons irmãos, nossos mentores e benfeitores, e todos vocês, queridos irmãos, que vêm até aqui estudar conosco. Só posso agradecer e agradecer de todo o coração todo esse carinho, esse amor, essa dedicação. Espero que possamos nos encontrar na próxima semana para seguirmos com os estudos. Que todos tenham dias abençoados no fim de semana que se aproxima. E que a luz, a paz e o amor de Deus, nosso Senhor, guiem seus atos, ações e pensamentos. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Fiquemos, queridos, na luz e sob a paz de Deus, nosso Pai. Porque Deus, nosso Pai, é bom sempre e a todo momento. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus, um bom fim de semana. E a gente se vê na terça-feira com o estudo dos Missionários da Luz. Muito obrigado, tchau, tchau.